E nesse vídeo, vamos encontrar a raiz quadrada de 6. Será que isso é possível? Sem calculadora, hein? Bom, logo eu vou adiantar para você que o que a gente vai encontrar aqui é uma aproximação para a raiz de 6. Como é que isso é feito sem que a gente utilize calculadora? Bom, primeiro, por que a gente encontra uma aproximação e não um valor exato? Porque quando a gente vai encontrar a raiz quadrada de um número, a gente vai pensar em um número que a gente multiplica por ele mesmo, que dá o número que está dentro da raiz. Um exemplo muito simples é, por exemplo, a gente pensar na raiz quadrada de 4. Certo? Se a gente pensar na raiz quadrada de 4, você vai pensar em um número que multiplica por ele mesmo, que dá 4. Você vai pensar em 2. Então, 2 vezes 2, vamos encontrar 4. Ora, 4 é o número que está aqui dentro. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Pode ser menos 2, pode também. Mas, por enquanto, vamos pensar dessa forma, só com números naturais, tá bom? Então, você vai pensar o seguinte. Bom, 2 é o número que eu multiplico por ele mesmo, que dá 4. Vamos pensar em um número maior que 2? Vamos lá. 3. 3 vezes 3. 3 vezes 3, opa, deu 9. Porém, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, você vai perceber que a raiz quadrada de 6 ele está entre, né, a raiz de 9 e a raiz quadrada de 4. Beleza? Já que a gente não tem um número inteiro, né, exato, que a gente pensa que multiplica por ele mesmo, certo? Que dá 6. Então, vê só. Aqui, ó, raiz quadrada de 4 é 2. Então, a raiz quadrada de 6 ela vai ser maior do que 2. E também a raiz quadrada de 6 ela vai ser menor do que a raiz quadrada de 9, que vale 3. Beleza? Qual é o método que a gente vai utilizar para fazer uma aproximação? Existem vários métodos para você encontrar a raiz de um número para fazer uma aproximação. O que a gente vai utilizar é o chamado método de Newton-Thompson. Não é aquele Newton de física, que geralmente a gente estuda no ensino médio física, mas é outro Newton, é o chamado Newton-Thompson, que ele criou, né, uma relaçãozinha para a gente encontrar uma aproximação para a raiz. Bom, ele diz o seguinte, pense em um número que já está próximo da raiz quadrada desse número. Pode ser um número um pouco muito maior, muito diferente, pode também. Mas a gente aproximando fica mais fácil de fazer isso, beleza? Bom, você vai pensar em um número, nesse caso x de n vai ser esse número que vai ser aproximado, e você vai encontrar esse x de n mais 1, que é exatamente a aproximação. Então, você vai precisar de uma função formada a partir dessa raiz, e você vai precisar tirar a derivada disso daí. Mas não se preocupe que isso vai ser simples de se fazer, beleza? Então, vamos pensar primeiro no número. Bom, eu quero um número que está entre 2 e entre 3, já que a gente vai pensar em um número que esteja próximo da raiz de 6. Vamos pensar exatamente na metade? Vamos pensar em 2,5. Beleza. Então, a gente vai ter aqui ó, 2 menor e 2,5 para ser uma aproximação da raiz. Tá? Então, 2,5 pode ser uma boa aproximação para a raiz de 6, beleza? Então, feito isso, a gente já pensou nesse x de n aqui, ó. X de n é igual a 2,5, certo? Eu aproximei o máximo que eu pude, assim, pensando, tá? Entre dois números. Próximo passo é a gente encontrar essa função aqui, que é f de x. Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente tem aqui, por exemplo, x, que é um número qualquer, certo? A gente pode dizer que esse x, sendo a raiz quadrada de 6, que é exatamente o que a gente quer saber, ó, x de n para uma aproximação da raiz quadrada de 6. Então, a gente vai dizer que esse número x existe e ele é exatamente igual à raiz de 6. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode elevar ao quadrado x e raiz de 6 também ao quadrado. Então, quando a gente elevar x ao quadrado, a gente vai ficar com x ao quadrado, e isso vai ser igual a raiz quadrada de 6, a gente elimina, isso aqui fica 6 do segundo membro. A gente pode passar 6 para o primeiro membro, então vou ficar com x ao quadrado menos 6 igual a 0. Só que, veja, a gente não quer uma função, a gente tem aqui um polinômio, correto? Então, se a gente quer uma função, vamos dizer que esse polinômio aqui é um f de x.
Então, vamos dizer que isso daqui é f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 6. Beleza? Temos aí nossa função. Legal? Legal. Então, vamos fazer uma aproximação para isso? Ó, queremos uma aproximação para a raiz quadrada de 6. Então, eu vou entender que x, né, para a aproximação, que vai ser x mais n mais 1, né, no caso. N mais 1 aqui vai ser a minha mais próxima aproximação da raiz de quadrado de 6. Bom, quanto que vale x aqui? Ó? X, a gente, ou x de n, a gente disse que é 2,5, tá? O mais próximo da raiz possível da raiz quadrada. Então, de 6, né? Menos f de x de n. Ó. Então, a gente quer o quê? F de 2,5. Então, vamos calcular isso. Ó. F de 2,5. Isso é igual a x ao quadrado, 2,5. Então, 2,5 ao quadrado, certo? Menos 6. Então, f de 2,5 vai ser igual a 2,5 ao quadrado é 2,5 vezes 2,5. Se eu multiplicar 25 vezes 25, dá 625. Porém, eu vou ter dois números após a vírgula. Então, vou ficar com 6,25 menos 6. Então, a gente já encontrou f, né, de x de n, que é f de 2,5, é 6,25 menos 6, a gente vai encontrar 0,25. Fechou? Beleza. Então, aqui ó, no lugar de f de x de n, a gente vai colocar 0,25. Dividido, tá, por, agora sim, onde entra a derivada da função. Então, você vai ter que calcular a derivada dessa função aqui, ó, f de x. Só que quem é nossa f de x? É x ao quadrado menos 6. Calma se você não entende de derivada ainda. Como é que a gente faz a derivada? A gente pega esse número aqui e multiplica essa variável x aqui, ó, 2 vezes x, porém a gente tira esse expoente, beleza? Então é assim que a gente faz essa derivada. Então, pegamos o 2, multiplicamos vezes x, porém a gente tira esse 2 aqui em cima. E derivada de um número sempre é zero. Então, 2x mais zero é o próprio zero. Então, aqui a gente já tem o quê? A derivada da função. Só que a gente quer f' de x de n. Então, a derivada, aí a gente precisa calcular a função derivada, porém, desse f de n, ou desse x de n. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos calcular agora f de linha de 2,5. Então, f' de 2,5 é 2 vezes 2,5. Olha que bacana, 2 vezes 2,5 é exatamente 5 inteiros. Então, f' de 2,5 é 5. Então, a gente pode agora dividir 0,25 por 5. Veja que é interessante a gente dividir, né, 0,25 por 5. Né? Se a gente for dividir aqui 0,25 por 5, o que a gente pode fazer? Eliminar essa 0, aqui. Veja que são dois números após a vírgula. A gente acrescenta 2 zeros aqui. Já que esse número agora vai ser menor, a gente poderia acrescentar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui, 0,0. E, finalmente, matar isso daqui e matar isso daqui. É um processo meio complicado, mas você já poderia eliminar isso aqui e já colocar 0,0 aqui, ó, certo? Então, quando você divide 25 por 5, você vai encontrar 5, né? Então, a gente tem aqui 5, beleza? Então, x de n mais 1, que é a nossa aproximação, tá? É 2,5 menos 0,25 dividido por 5, que encontramos aí 0,05, né? 0,05. Então, no final das contas, a gente vai ter que a raiz quadrada de 6 é aproximadamente 2,5. Vou colocar um zero para a gente fazer essa subtração. 0,05. 5 para 0, falta 5. Colocamos 1 aqui. Tá? 1 para 5 falta 4. Desce a vírgula. 0 para 2 falta 2. Então, a aproximação de raiz quadrada de 6 é 2,45. Você poderia pegar
esse, esse 2,45 e repetir o processo de colocando ele agora no lugar de x de n. Aí você ia aproximar muito mais isso daí, essa raiz quadrada de 6. E você poderia fazer esse processo várias vezes até aproximando, aproximando, e você encontrar várias casas decimais aqui, e você ia aproximar o máximo possível da raiz quadrada de 6. Então, era assim que a gente pode fazer. A gente pode utilizar a calculadora para perceber também. Ó. Colocamos 6 aqui, ó, e tiramos a raiz quadrada de 6. Olha, 2,449. Perceba que está muito próximo de 2,45. Se a gente fizesse novamente esse processo, colocando agora 2,45 para x de n, a gente ia aproximar mais ainda. Então, esse é um dos métodos interessantes de você calcular a raiz quadrada de um número sem utilizar a calculadora. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para você aprender matemática resolvendo questões. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.